boa noite a todos. Meu nome é Luiz Flávio Coutinho, sou médico oncologista em Belo Horizonte. Estamos aqui para mais um ano, a gente tem feito vários desses eventos anuais, numa tentativa aí de quase que fazer um programa de educação médica continuada mesmo, né? A gente tem essa ambição, que eu espero que só ganhe mais e mais adeptos aí no futuro. E nós estamos mais um ano fazendo, né, a transposição do nosso modelo de evento presencial para um evento online. Estamos nesse desafio. A gente tem feito a opção de tentar transpor isso de uma forma leve, né, com um evento aí que dura 3 dias, com pequenas aulas, né, diárias e focando em temas que são um pouquinho mais interessantes e controversos na área de tumores geniturinários. Espero que tenha funcionado dessa forma para todo mundo, né? A gente acha que realmente esses eventos muito longos, né, de dia todo com conexão online, são um pouco mais difíceis na nossa realidade do dia a dia. A gente tem tentado transpor para esses eventos online discussões e debates em temas mais controversos e interessantes e que sejam mais chamativos para todo mundo. Nessa semana vamos até fazer inclusive uma tentativa, né, de um tema não médico, para ver se refresca a cuca de todo mundo aí no final do evento. Vamos ter, inclusive, uma palestra de um especialista da XP Investimentos, para ver se distrai um pouco a nossa cuca depois de falar de tanto tumor geniturinário. Espero que seja agradável para todos aí os 3 dias de evento. Hoje nós vamos falar aí, talvez, de uma das maiores mudanças que aconteceu, né, em tumores geniturinários nesse último ano. Praticamente foi apresentado na ASCO do ano passado, né, esse novo breakthrough do tratamento de tumores uroteliais. Aqui comigo estão o Dr. Paulo Lages, médico oncologista em Brasília, da Oncovida, focado exclusivamente em tumores geniturinários. Muito obrigado, viu, Paulo? É um dos palestrantes mais concorridos do país. Aí. Obrigado por disponibilizar de estar aqui conosco. E junto conosco também o Dr. Rodrigo Roveri, médico oncologista em Blumenau, da Santa Casa de Santa Catarina. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos assistir a aula do Paulo aí juntos e depois participar do debate. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A bola está com você, Paulo. Bom, Luiz, Rodrigo, obrigado pelo convite, todo o grupo do Health Experts. Não é a primeira vez que eu participo dos eventos do Health Experts, é sempre um prazer estar aqui e disseminar um pouquinho de conhecimento, essa iniciativa que o Luiz começou e hoje várias pessoas do Brasil já estão se dedicando a esse grupo no intuito de realmente levar informação de qualidade Brasil adentro. É bastante interessante. Queria agradecer o Luiz aqui pela lembrança do meu nome. Minha agenda só é tão concorrida assim porque eu sou amigo do Luiz, né? Na verdade, esse é o único motivo da agenda ser tão disputada, porque eles tentam falar com o Luiz não responde o zap, eles falam, vou tentar o Paulo aqui, que às vezes ele responde. E acaba conseguindo uma ou outra palestra para dar. Assim. Ser amigo é sempre bom, né, doutor Paulo? Também um prazer enorme estar com ele aqui. A ideia é fazer uma discussão bastante à vontade sobre o tema, como o Luiz acabou de falar, de que hoje talvez se fale mais em tumores uroteliais, que realmente mudou recentemente, que é exatamente o tratamento da doença avançada em primeira linha, e é em cima disso aqui que a gente vai discutir um pouquinho essa noite. Fiquem à vontade, eu gostaria de lembrar a todos que nós temos um chat aqui, onde vocês podem encaminhar as suas perguntas, e nós três vamos ter o maior prazer em discuti-las no final. Então, se quiserem, para também não esquecer, ao longo da palestra, se já quiserem deixando as perguntas lá, fiquem super à vontade. Tá? Meu nome é Paulo Lages, como o Luiz já acabou de falar, eu moro aqui em Brasília, hoje só trato tumores geniturinários em 99,9% do meu tempo. Esse 0,1% eu faço tumor neuroendócrino, e você já entende por que é só 0,1%, é meu prazer extremamente raro. Então vamos lá, esses aqui são meus conflitos de interesse, mas hoje eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse para o que eu vou estar falando aqui. E a gente vai discutir, acho que a forma mais leve, como o Luiz falou, que é exatamente o objetivo dessa atualização, quando a gente vai discutir algo, é discutir através de caso clínico. Então eu trouxe um caso clínico para exemplificar
um paciente com tumor urotelial, e esse é um paciente de 55 anos, que não tinha nenhum tipo de doença associada. Em 2006, ele fez uma cistoprostatectomia radical, porque ele já tinha um tumor músculo-invasivo de bexiga, então um PT2 operado com margem negativa, fez linfadenectomia, nada de doença ganglionar. Claro que, à luz do conhecimento atual, acho que a grande maioria dos oncologistas que estão aqui presentes ficaria muito tentado a se fazer uma quimioterapia neoadjuvante. Todos nós sabemos o nível de resposta desses pacientes para quimioterapia pré-cirúrgica. A gente consegue taxas de resposta bastante interessantes, da ordem de 30% a 40% desses pacientes vão ter uma redução expressiva no volume de doença, e isso vai ajudar muito o nosso amigo cirurgião que vai estar ali. Claro que ainda hoje muitos deles se sentem ainda inseguros, mas isso tem mudado bastante, porque a gente vê que os urologistas hoje estão muito mais atentos a essas particularidades desses doentes. Fato é que esse paciente já foi primariamente operado. Quando a gente fala de tratar de forma adjuvante esses pacientes, a evidência não é tão robusta quanto da neoadjuvância. Quando a gente dá uma olhada no número de trials e na qualidade desses pacientes randomizados, que a gente pode ver que para a vasta maioria desses pacientes, desses estudos, o número era de pouco mais do que 50 pacientes para a grande maioria dos estudos em cada braço, ou seja, uma evidência bastante parca para a adjuvância com quimioterapia. Mas quando a gente faz um compilado disso, a gente já consegue extrair algumas mensagens. Quando a gente avalia o tocante sobrevida livre de doença, o que a gente vê é que, claramente, aquilo que faz mais sentido são as combinações baseadas em cisplatina. Agente único cisplatina não melhorou em nada os desfechos desses pacientes, e as combinações mais comuns são baseadas com cisplatina e gemcitabina. O mesmo se repete quando a gente avalia a sobrevida global. Então, claramente, as combinações baseadas em cisplatina são aquelas que parecem trazer algum benefício, ainda que essas análises ainda sejam meio limítrofes quanto ao benefício. Claramente, quimioterapia com cisplatina isolada não traz nenhum tipo de benefício para esse paciente. Mas será que existe algum subgrupo onde esse benefício é maior? Sim. E quando a gente, então, estratifica estudos onde a gente tem mais do que 50% dos pacientes com gânglio positivo, aqui fica muito fácil ver quem deriva o maior benefício. A gente está falando em redução do risco de recidiva e morte aqui, de mais de 50% para esses pacientes, diferente daqueles estudos onde a gente tem menos de 50% com gânglio acometido. Então, claramente, se a gente tiver que escolher, é o paciente com gânglio positivo que vai necessariamente receber a quimioterapia. Mas esse paciente, nessa época, ele ainda não tratava comigo, e esse paciente recebeu quimioterapia baseada em cisplatina e gemcitabina de forma adjuvante por 4 ciclos depois da cistoprostatectomia radical. E ele, então, continuou sendo seguido, quando 12 anos depois, esse paciente deu entrada em um pronto-socorro com a dor abdominal persistente. Claro que esse paciente inicialmente fez exames de tomografia e ultrassom que demonstravam ter alguma preocupação adicional, e ele acabou indo para a realização de um PET de estadiamento. E esse paciente mostrava para nós uma recidiva em fígado, recidiva retroperitoneal e recidiva pulmonar. Então, 12 anos depois de uma cistoprostatectomia, esse paciente estava com metástase hepática, pulmonar e retroperitoneal. Historicamente, a gente aprendeu a pegar esses pacientes com doença urotelial avançada, separar em 2 grupos. Aqueles que podiam receber a cisplatina e aqueles que não podiam. Quem pode receber cisplatina de forma tranquila? Aquele cara que tem um clearance de creatinina bom, tem um bom performance status, não tem uma neuropatia severa, não tem uma perda auditiva considerável e não tem insuficiência cardíaca classe 3 ou 4 da Associação de Nova York. Então, se esse paciente podia receber a cisplatina, essa sempre foi a droga de escolha para esses pacientes com doença avançada. Porque essa aqui é uma análise do Matt Galsky, que fez um compilado dos estudos baseados em platina, comparando cisplatina com carboplatina. O que ele mostrava? A chance de você atingir algum tipo de resposta parcial
é 19% melhor para a cisplatina quando comparada à carboplatina. E o mesmo quando a gente fala de resposta completa, é mais de 4 vezes melhor. Então, é exatamente baseado nisso que, historicamente, a cisplatina era a melhor droga que a gente poderia dar quando a gente estava escolhendo uma platina para esses pacientes. E foi exatamente assim que a gente tratou pacientes com tumores uroteliais até 2016. Se ele podia receber cisplatina, ele receberia cisplatina associado a um outro agente, normalmente gemcitabina ou MVAC, e depois da progressão ele usaria alguma quimioterapia imunodroga com alguns agentes que a gente sabe que não trazem grandes melhoras para esse doente. Vão trazer em média 10, 12% de resposta, de algum tipo de resposta, uma mediana de sobrevida global de só 7 meses, e só 1 a cada 4 desses pacientes estariam vivos ao final de um ano. Aquele cara que não pudesse receber cisplatina seria ainda pior. Ele receberia a prima feia da cisplatina, que é a carboplatina, como a gente acabou de ver, associado a uma outra quimioterapia, ou às vezes, em algumas situações selecionadas, até de forma como uma monodroga. E aí, a partir daí, agentes isolados de uma progressão, e a melhor evidência que a gente tinha aqui era a vinflunina. Se a gente pegava as evidências na segunda linha de tratamento, elas eram muito ruins. Se a gente dá uma olhada aqui, esses aqui são todos os estudos que a gente tem de forma mais representativa. O único estudo com mais de 100 pacientes é o único estudo também de fase 3 do Belmont que trouxe vinflunina no contexto de tratamento de segunda linha de tumores uroteliais. Mas o que a gente consegue ver de forma clara é que, independente do agente, seja ele paclitaxel, docetaxel, alinta, gemcitabina, fluoracil, vinflunina, todos eles derivam taxas de respostas muito pobres e uma mediana de sobrevida muito ruim, como a gente acabou de falar anteriormente, uma mediana da ordem de 7 meses em média para esses pacientes. Esse paciente, então, 12 anos depois de tratado cirurgicamente e quimioterapia adjuvante, esse paciente aparece, então, com a recidiva em fígado, pulmão e linfonodo. Ele continuava sendo um paciente cisplatina elegível e, por conta disso, ele recebeu cisplatina com Gensar por 6 ciclos e terminou esse tratamento em meados de janeiro de 2019. Esse paciente já não tinha nenhum tipo de queixa clínica, ele tinha resolução completa daquele desconforto abdominal que ele previamente tinha dado entrada no pronto-socorro, e o que a gente viu quando a gente repetiu o PET foi uma resposta brilhante. Então, os gânglios retroperitoneais desapareceram, bem como as lesões do fígado, e aqui a gente não via pulmão, mas aqui a gente consegue ver em detalhe. Então, o exame de cima era o exame prévio, o desaparecimento da lesão hepática, assim como da lesão pulmonar, das mais de uma lesões pulmonares. Esse paciente, então, fez uma resposta completa à quimioterapia 12 anos depois do tratamento primário. Ele, então, a partir daqui, ficou em segmento e, mais uma vez aqui, 18 meses depois, esse paciente chegou num pronto-socorro queixando de uma alteração de equilíbrio. Por conta disso, ele fez uma ressonância magnética que mostrava uma recidiva cerebelar direita com a lesão com efeito de massa de quase 5 centímetros. Ele saiu daqui, ele fez uma cirurgia de urgência para descomprimir esse cérebro e logo na sequência fez uma nova avaliação. E aqui a gente consegue ver que, apesar da maior lesão ser lesão cerebelar, existiam outras lesões cerebrais, como a gente consegue ver aqui à esquerda da tela de vocês. Ele fez, então, um PET que mostrava nova lesão no fígado, como a gente consegue ver. Além disso, nova lesão no pulmão, como a gente está vendo ao centro da tela, na parte de cima. Então, o paciente, 18 meses depois de uma resposta completa, apresenta-se com recidiva hepática, pulmonar e cerebral. Então, esse é o contexto que nós temos nesse momento. A gente precisa tratar um paciente com recidiva no cérebro, no pulmão e no fígado. Primeira coisa é definir, esse paciente está em primeira ou está em segunda linha. E aqui a gente vai voltar ali nos nossos tratados iniciais de oncologia para definir qual que é a definição de tratamento de segunda linha. Vamos lá. É aquela condição que o paciente tratou e o tratamento parou de funcionar. Não é o caso. O tratamento falhou. Não, pelo contrário, esse paciente teve resposta completa.
ou o tratamento trouxe efeitos colaterais que não permitisse que ele continuasse. Também não. Então, por definição, a gente está falando de uma nova primeira linha de tratamento. Esse paciente teve uma resposta completa e, mais uma vez, ele está em primeira linha. Beleza. Então, o que eu vou tratar? Como que eu vou tratar esse doente? O contexto de hoje é completamente diferente do contexto anterior que a gente conversou, de platina elegível, platina inelegível, e acabou. Esse paciente pode receber quimioterapia com cisplatina ou sem cisplatina, mas com carbo. Ele pode associar uma segunda quimioterapia ou não. Ele pode receber imunoterapia com atezo, pembro, nivo. Se ele tem um FGFR alterado, ele pode usar uma droga-alvo como erdafitinib. Então, as perguntas hoje são muito diferentes das que nós tínhamos no passado. Mas, como o Luiz falou anteriormente, nós tivemos um estudo apresentado no Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia no último ano, que mudou a forma como a gente tratava esse paciente em primeira linha. O estudo de Evelyn Bladder 100, um estudo de fase 3 apresentado pelo Tom Pauls, o que ele fez? Ele pegou o paciente que respondeu à quimioterapia. Aquele cara que fez resposta completa, parcial ou doença estável, esse paciente seria randomizado após 4 a 10 semanas para receber manutenção com avelumab ou simplesmente seguido, cuidados de suporte. O objetivo primário do estudo era avaliar a sobrevida global. A gente tinha primariamente pacientes de via baixa, de bexiga mesmo, menos pacientes com tumores uroteliais altos, como é o nosso padrão no dia a dia. Além disso, nós tínhamos tanto pacientes PDL1 positivo, quanto pacientes PDL1 negativo. E tínhamos pacientes tratados tanto com carboplatina associado a Gensar, quanto cisplatina associado a Gensar. E o que esse estudo mostrou foi um ganho de sobrevida global de mais de 7 meses. E se a gente lembrar para o dado que eu acabei de falar atrás, o tratamento de segunda linha do câncer urotelial, ele durava 7 meses. A sobrevida global mediana em segunda linha. Então, um ganho em primeira linha de 7 meses é algo incrível nesse contexto. Então, ele trouxe esse estudo, um ganho, uma redução do risco de morte da ordem de 31% para esses pacientes, um ganho absoluto de quase 20% a mais de pacientes vivos ao final de 18 meses. Se a gente lembra mais uma vez o número que eu coloquei para vocês, só 1 em cada 4 desses pacientes, então 25%, estaria vivo no final de um ano. Então, são números que realmente chamam a atenção quando a gente fala de tumor urotelial. Exatamente por isso que esse estudo foi para uma plenária do Congresso americano. Foi um estudo que trouxe pela primeira vez os tumores uroteliais para uma plenária da ASCO, e isso realmente é uma mudança de prática clínica enorme. Quando a gente avalia os pacientes que se beneficiavam, outro ponto interessante é que, independente de receber ou não cisplatina, esses pacientes derivavam um benefício enorme, independente desse paciente ser PDL1 positivo ou PDL1 negativo. Claro que a redução do risco de morte foi menor para quem era PDL1 negativo, mas houve um benefício independente do status de PDL1. Quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão, números pequenos, mas uma redução do risco de progressão da ordem de 38% e uma diferença absoluta de mais do dobro para aqueles pacientes que receberam manutenção com avelumab ao final de um ano. Para aquele paciente que era PDL1 positivo, esse número foi ainda maior, 36% dos pacientes sem progressão no final de um ano. Outro dado interessante, quando a gente avalia a taxa de controle local, ela foi muito melhor para quem recebeu avelumab. E um outro dado interessante é que alguns daqueles pacientes que haviam recebido quimioterapia e não tiveram resposta completa, a gente tem mais ou menos 6% dos pacientes que na manutenção, independente do status de PDL1, eles fazem resposta completa. E chega a 9,5% nos pacientes PDL1 positivo. Isso quer dizer que existe sim um efeito aditivo da imunoterapia após a quimioterapia nesse contexto. Então, alguns dos pacientes que tinham resposta parcial, eles totalizam a resposta a partir do momento que a gente começa a imunoterapia. Diante de dados tão contundentes, o Evelyn Bladder se tornou o novo padrão de tratamento para esses pacientes, uma vez que ele atingiu o ganho de endpoint de sobrevida global, a droga era bem tolerável,
e exatamente por conta disso se formava aqui o novo tratamento padrão. A gente teve a primeira atualização desse mesmo estudo no Congresso Europeu, pelo Petrus Grivas, onde ele fez a primeira subanálise. Como a gente viu anteriormente, nós tínhamos pacientes tanto fit para cisplatina quanto alguns unfit, e nós tínhamos um número bastante grande de pacientes com doença visceral, como a gente pode ver, a maior parte dos pacientes de ambos os grupos. Primeira análise que o Petrus Grivas tentou fazer é, será que o tipo de quimioterapia é importante? Fazer cisplatina ou fazer carboplatina vai mudar o benefício de ter ou não a manutenção com avelumab? E esse, então, foi a primeira resposta que ele tentou trazer. Essas aqui são as curvas de quem recebeu cisplatina com gencitabina, e o que a gente pode ver em azul, que são as curvas da manutenção com avelumab, é que claramente quem recebeu manutenção com avelumab com cisplatina derivou um benefício, uma redução de 31% no risco de morte. Então, claramente, quem recebeu cisplatina se beneficiou, e aqui a gente avalia a curva da carboplatina, o que a gente vê exatamente a mesma coisa. Uma redução do risco de morte da ordem de 34%, um ganho absoluto de mais de 7 meses nesse contexto, curvas completamente abertas, mostrando que, independente dele ter recebido cisplatina ou carboplatina, esses pacientes derivaram benefício da manutenção com avelumab. A próxima pergunta é, será que o tipo de resposta inicial à quimioterapia vai definir se ele merece ou não manutenção? E aqui ele separou pacientes com resposta completa, parcial ou doença estável. O que a gente vê é que aqueles pacientes com resposta completa tiveram uma redução do risco de morte da ordem de 19%, aqueles pacientes com resposta parcial, o benefício foi ainda maior, da ordem de 38%, e pacientes com doença estável, uma redução do risco de morte da ordem de 30%. Então, independente desse paciente ter atingido resposta completa, parcial ou doença estável, houve um benefício de se instituir a manutenção com avelumab para esses doentes. Ele tentou avaliar se algum subtipo de paciente perderia esse benefício, o que a gente vê que não existe nenhum paciente que se beneficie de manter tratamento só com quimioterapia, sem a manutenção, como a gente consegue ver nesse slide aqui. Então, mais uma vez, no Congresso Europeu, nós tivemos reiterado a conclusão de que esse seria o novo tratamento padrão para tumores uroteliais avançados em primeira linha. E a última atualização que nós tivemos do Javelin Bladder é do ASCO-GU desse ano, e aqui é uma avaliação também bastante interessante. O que ele viu? A gente já falou anteriormente que temos pacientes que receberam cisplatina e temos pacientes que receberam carboplatina. Mas ele tentou separar esses pacientes em quantidade de quimioterapia que ele recebeu. E ele separou essas quantidades em quartis. Então, o quartil 1 é aquele paciente que recebeu até 15 semanas de químio, quartil 2 entre 15 e 18, quartil 3 entre 18 e 20, e quartil 4 acima de 20 semanas de quimioterapia. Primeira coisa que ele viu, aquele paciente que fez mais químio, ele não teve mais toxicidade ao avelumab. E essa é a primeira coisa que às vezes a gente fica com medo. Pô, se eu fizer muita químio, o paciente vai chegar mais judiado no final e ele não vai tolerar a manutenção. E isso não foi uma verdade. Independente desse paciente ter ficado no quartil 1, 2, 3 ou 4, ele teve um perfil de toxicidade à imunoterapia muito semelhante, foi muito tranquilo para esses pacientes. Então, aqui a gente consegue ver, o tocante à sobrevida global, o benefício da manutenção é proporcional ao tempo de quimioterapia. O que a gente vê aqui no primeiro gráfico, aquele do primeiro quartil até 15 semanas de químio, claramente melhor para quem faz manutenção com avelumab em roxo, que a gente vê na curva acima. No segundo quartil, até 18 semanas, melhor também para manutenção com avelumab. O terceiro quartil, melhor para manutenção. E o quarto quartil, mais uma vez, melhor para quem faz manutenção. Mas cabeça de oncologia não funciona em quartil, funciona em ciclo. Então aqui a gente separa de uma forma mais clara. Ele separou quem fez 4, 5 ou 6 ciclos de quimioterapia, e o que a gente vê aqui é que existe um benefício, um hazard ratio de 0,69 para 4 ciclos,
0,98 para 5 ciclos, 0,66 para 6 ciclos. Você fala, Paulo, poxa, mas será que então 5 ciclos não foi melhor? A gente precisa ver que o número de pacientes é muito menor nessa população, fazendo com que esse dado fique mais difícil de ser extraído. Quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão com M menor, parece mais fácil, mais claro da gente ver o benefício. Mas o ponto aqui é que a nossa dúvida é, será que eu faço 4 ciclos e paro, começo a imunoterapia, ou eu tento ir ao o 6º ciclo para depois fazer a quimioterapia, a imunoterapia? A gente, às vezes, fica tentado a derivar o máximo benefício da quimioterapia. Às vezes o paciente não está nem dando muita conta mais de continuar com a quimio. E aqui, claramente, a gente tem resposta para isso. Aquele paciente que não está indo muito fácil com a quimioterapia, você pode interromper esse paciente com 4 ciclos de quimio, que ele vai derivar o mesmo benefício da manutenção, o hazard ratio de 0,69, 31% de redução do risco de morte. Então, fica bem claro quando a gente responde essa pergunta. Aqui, como eu falei para vocês, a sobrevida livre de progressão, mostrando claramente para todos os quartis o benefício da manutenção com a avelumab, mas cabeça de oncologista funciona com ciclo, então estão aqui os ciclos, e aqui, como eu comentei no slide anterior, fica mais fácil da gente ver o benefício da manutenção na sobrevida livre de progressão, uma vez que o número de eventos é bastante pequeno para esses pacientes com 5 ciclos de quimioterapia. Mas a mensagem aqui exatamente é, o tempo de quimioterapia não é importante para que haja o benefício. E o outro dado extremamente interessante que foi apresentado agora, dado fresquinho da ASCO desse ano, foi um pôster apresentado pelo grupo do Fox Chase, que é fantástico. Ele não foi bem nesse contexto, mas o que ele tentou mostrar para a gente? Será que agora que a gente tem tratamentos, vou até usar uma palavra forte aqui, eficazes, tratamentos bons e decentes para a segunda linha dos tumores uroteliais, será que ainda é tão importante eu dar cisplatina para esse paciente? Foi exatamente a resposta que ele tentou trazer. Então, ele comparou fazer cisplatina ou carboplatina para esses pacientes que hoje nós temos imunoterapia de segunda linha. E o que ele viu é que, na vida real, agora com imunoterapia, não houve diferença de você dar cisplatina ou carboplatina. Então, vocês podem ficar muito tranquilos em ofertar carboplatina para aquele paciente que vocês considerarem menos fit para receber a cisplatina. Então, claro, isso aqui foi um estudo retrospectivo, vindo do Flatiron, mas foram mais de 3.000 pacientes, e o que eles mostram é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Na primeira linha, parecia ter uma diferença favorável à cisplatina, mas quando a gente pega o benefício final da segunda linha, as curvas são bem equivalentes, não há benefício em cisplatina comparativo à carboplatina. Esse paciente, então, recebeu mais uma vez, então é a terceira vez que esse paciente está recebendo cisplatina com gemcitabina. E esse paciente, PET de antes, PET de depois, lesão hepática, desapareceu. Aqui a gente vê a lesão pulmonar. Então, fígado, resolução da lesão do fígado, resolução da lesão do pulmão, e esse paciente teve uma incrível melhora no cérebro. A gente começou a avelumab de manutenção para esse paciente a partir daqui. Esse paciente, na verdade, quando eu montei essa aula, tinha 6 ciclos, hoje esse paciente tem 12 ciclos já em avelumab e mantém-se em resposta. Ele acabou precisando de radioterapia para o cérebro, como a gente viu anteriormente. Esse paciente tinha outras lesões, a maior parte delas regrediu, mas a gente precisou fazer radiocirurgia em algumas que a gente estava um pouquinho mais preocupado, mas esse paciente segue em resposta até a presente data. E esse racional de manutenção, isso é algo novo? Na verdade, não. A gente já tinha um dado apresentado pelo próprio Matt Galsky na ASCO de 2019, um estudo chamado HCRN 14182. O que ele fez? Pegou o paciente que respondeu a quimioterapia mais uma vez e randomizou para cuidados de suporte ou pembro. Qual o problema? Primeiro, um número pequenininho de pacientes, pouco mais de 50 pacientes em cada braço. E para piorar, ele permitia crossover do placebo para o grupo que recebeu o pembrolizumab nesse contexto. Então, essa é uma grande diferença
do Javelin para o HCRN. Então, o Javelin não permitia o crossover, diferente do HCRN, além do número muito maior de pacientes no Javelin. Mas quando a gente avalia o desfecho switch maintenance, que é o que a gente faz aqui, porque isso aqui, na verdade, não é uma manutenção clássica, porque a gente não está mantendo as drogas que a gente usou na primeira linha. A gente está fazendo uma mudança e uma manutenção. Então, a gente chama essa estratégia de switch maintenance. Quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão, as curvas são muito parecidas, apesar do número ser um pouquinho diferente. Mas quando a gente pega as curvas de sobrevida global, as curvas ficam diferentes. Por quê? A gente respondeu anteriormente. Porque, na verdade, no HCRN havia permissão para crossover, e além disso, o HCRN ele era um estudo que era feito só na América, só nos Estados Unidos e só em instituição acadêmica. Então, aquele paciente que estava no braço placebo, primeiro, ele poderia ter feito o crossover, e mesmo que não fizesse, esse paciente seria avaliado de forma muito mais frequente e receberia imunoterapia de forma precoce. Diferente do que a gente vê aqui no braço controle do Javelin, que não permitia crossover, tinha pacientes do mundo inteiro. Mas olha que dado interessante. Na verdade, se a gente pega o benefício de pembrolizumab no HCRN, 22 meses versus 21,4 do avelumab, é a mesma coisa. Na verdade, o que mudou aqui foi só a performance do braço placebo, e a gente tem essas explicações que poderiam justificar esse melhor performance do braço placebo. A próxima pergunta que a gente tem é: qual que é a melhor estratégia? É fazer essa manutenção ou fazer segunda linha? Aqui eu coloco em paralelo os dois grandes estudos que nós temos nesse contexto, o Keynote 045, que trouxe pembro em segunda linha, depois de quimioterapia baseada em platina, e o Javelin Bladder. E o que a gente vê é que no Keynote a gente tem uma mediana com pembro de 10 meses, um número muito diferente do que a gente viu em sobrevida global agora com o Javelin Bladder. E se a gente pensar que 85% dos pacientes, a gente pegar os dados que nós temos hoje de resposta em primeira linha, esses pacientes, 85% vão ter algum tipo de resposta. Então, a gente só vai fazer qualquer outro tipo de tratamento em 15%. 85% serão candidatos à manutenção com avelumab. E se a gente juntar quimioterapia e imunoterapia? Próxima pergunta. Na verdade, a gente já tentou fazer isso na primeira linha, pelo menos 2 estudos. O Invigor 130, que tentou fazer isso com atezo, e o Keynote 361, que tentou fazer isso com quimio mais pembro. Mas o que a gente vê quando a gente compara as respostas, aqui à esquerda o Invigor e o Keynote à direita, a impressão que eu tenho é que aquele paciente que está respondendo à quimioterapia é exatamente o mesmo paciente que está respondendo ao inibidor de checkpoint. E aqui eu gostaria de rever alguns dados do Keynote 361. O estudo Keynote 361 pegou e tentou associar exatamente imunoterapia mais quimioterapia em primeira linha, então pembro mais Genzari-Cis versus Gen-Cis ou carbo em primeira linha. E esse estudo tem alguns dados bem interessantes. A maior parte deles fez carbo, não cisplatina, como a gente está vendo, mas é mais ou menos meio a meio, e esse não é o ponto mais interessante desse estudo. Quando a gente pega aqui a sobrevida livre de progressão, a gente vê que parece ter algum benefício da associação de pembro. Mas vamos fazer um exercício que eu acho bem legal nesse estudo. Se a gente pegar aqui, as 6 aplicações de quimioterapia vão até o 4º mês. E olha o que acontece com as curvas até o 4º mês. Elas são absolutamente idênticas no braço de químio mais pembro versus químio. E ela só começa a separar a partir desse momento. Então, será que o benefício inteiro não é por causa da manutenção? Porque, em última instância, no momento em que esse paciente ficou com pembro e químio, não teve absolutamente nenhuma separação da curva. Então, será que a gente não está errando realmente no desenho do estudo e a manutenção não é a chave para essa resposta? E aqui, quando a gente avalia a análise do investigador, desculpa, o que a gente vê é exatamente a mesma coisa. A curva só se abre depois que acaba o tempo de concomitância de imuno mais quimioterapia.
Quando a gente pega os dados sobre a vida global, a gente ainda não tem dados que justifiquem essa associação, como a gente está vendo aqui, intervalo de confiança passando pelo 1, apesar de ter um hazard ratio de 0,86, mas um estudo ainda sem significância estatística. Mas se a gente for avaliar, então, dentre todos os estudos, qual que é a sequência que a gente tem que traz o maior ganho mediano de sobrevida global? Se a gente pegar as respostas de quimioterapia em primeira linha, seguidas de pembrolizumab, que é o estudo de fase 3, que a gente tem em segunda linha do 0,45, a gente vai ter ao redor aqui de 18 meses, 18, 19 meses de sobrevida global. Agora, se a gente pega aqui o do Javelin Bladder 100, a gente tem, depois da randomização, 21,4 meses. Mas se a gente lembrar que esse paciente fez 4 meses de quimioterapia antes, a gente está falando em mais de 25 meses de mediana de sobrevida global com um paciente com tumor urotelial. E a gente nunca teve nada próximo a isso. Então, diante desses dados que a gente teve a mudança da prática no ano passado, fica muito claro que hoje, à luz da evidência que nós temos hoje, a melhor estratégia para tratar esses doentes é com quimioterapia seguido de manutenção com imunoterapia Avelumab, no caso do Javelin Bladder 100. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Health Expert, em nome do Luiz, e fico à disposição para qualquer dúvida, pergunta e participação. Obrigado. Paulo, brilhante como sempre, né? Assim, não temos nem o que falar e só te agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu queria propor para você e para o Rodrigo aqui da gente fazer uma espécie de... que acaba sendo, muitas vezes, né, uma parte que a gente tenta contribuir também aqui na discussão, até para as coisas mais práticas. Então, eu queria que a gente, se vocês toparem, a gente fazer uma divisão assim, vamos falar um pouquinho do Javelin Bladder, das coisas práticas e até filosofar um pouquinho em cima do estudo. E depois, se vocês toparem, acho que vai ter tempo, a gente fala um pouquinho do sequenciamento de tratamento, né? Acho que vale a pena a gente tocar aí. Hoje a gente tem várias opções, né? Algumas já disponibilizadas e outras chegando para a gente na prática clínica. A gente falar sobre o sequenciamento de tratamento que, devido ao Javelin Bladder ter sido incorporado na prática, muda um pouquinho a sequência do tratamento. Assim, em termos de perguntas práticas, né, que a gente sempre... e só lembrar todo mundo que quem quiser, né, levantar alguma pergunta no chat, aí nós estamos à disposição. Em termos práticos de tratamento, né, você citou aí a análise da ASCO-GU de 4 versus 6 ciclos. Né? Na prática de vocês, assim, né, o que vocês costumam fazer mais no dia a dia? 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos? O que vocês usam para poder definir isso como a melhor, né, terapêutica para o paciente? Quer começar, Rodrigo? Vou começar aqui, que eu já estou com a... Você quer deixar o Rodrigão começar? Mete bronca, Rodrigão. Depois de uma apresentação dessa, até é difícil de eu falar alguma coisa e tomei sem pergunta também, já compreendeu absolutamente tudo. É uma ótima pergunta, Luiz. Então, assim, a gente tem os dois ali. Via de regra, o que eu faço é assim, o paciente que está tolerando bem, né, eu tento pelo menos 4 ciclos. Mas, via de regra, se ele chega nos 4 ciclos, até para não perder a janela terapêutica, eu tendo a já começar a imunoterapia para ele. Não sei como é que vocês têm feito por aí. Bom, Rodrigão, acho que é muito parecido. Eu confesso que se o paciente estiver indo muito liso, eu tento completar os 6. Então, se o paciente não está tendo toxicidade, a minha tendência é ir até o 6º ciclo para eu tentar derivar o maior benefício da cisplatina. E agora, se aquele paciente começou a ratear no 4º ciclo, está tendo que hidratar, está piorando função renal, eu já estou muito confortável em parar e já começar a manutenção para ele, até para a gente tentar, como a gente viu, esse é um caso que foge à regra, como eu coloquei, a gente não está acostumado a ver paciente com tumor urotelial aí vivo 16 anos depois, né, do diagnóstico, né, definitivamente e já com recidivas, e recidivar tanto tempo depois, mas sempre que eu posso tentar manter um clearance ali para eu tentar fazer uma nova reexposição à platina, eu tento segurar. Mas fico muito confortável em parar no 4º, principalmente depois dessa subanálise. Concordo com certeza com o Rodrigo. Eu faço um pouco... Opa, desculpa, Luiz. É um pouco diferente. Se o paciente não está passando bem, mas ele não tem progressão de doença,
Algum de vocês pensaria em fazer uma manutenção com menos de 4 ciclos, 3 ou mesmo 2? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para ver se vocês concordam com o raciocínio. Eu te confesso que eu não sei nem se esse raciocínio se aplica ou não. Eu gosto muito da ideia, que eu acho que é uma ideia muito bem estabelecida dentro da oncologia hoje, da imunoterapia, que a gente sempre fala de profundidade de resposta, né? Quando mais profunda a resposta, melhor é a duração da resposta. Então, assim, pacientes com resposta completa são melhores que pacientes com mais de 90%, que são melhores que pacientes com mais... E acho que isso também em terapia-alvo, né, Rodrigo? Você que também tem muita experiência com isso. Acho que isso também já foi comprovado, né? Nós temos, nas análises aí dos estudos, por exemplo, de terapia-alvo em melanoma e até em pulmão também, a gente vê isso. Quanto maior a profundidade de resposta, né, maior o benefício, a duração da resposta. Tem análises antigas, a gente fala assim, quanto tempo de fazer de quimio, né? A melhor resposta clínica que a gente falava. Eu acredito que a gente pode fazer uma transposição, e aí eu acho que pode ser um pouco polêmico, de que quanto melhor a resposta na quimioterapia, provavelmente maior vai ser o benefício clínico e a duração desse benefício para o paciente. Então, se o paciente está tolerando bem, talvez eu tendesse a esticar a quimioterapia até a melhor resposta. Então, assim, eu costumo... Bexiga é um negócio que me estressa, assim, eu acho que é um tumor de difícil manejo e, assim, as complicações são muito comuns, né, principalmente de função renal e tal, de como a doença progride, às vezes é um paciente de difícil manejo. Então, eu costumo fazer muita imagem no paciente ali, 60 dias, ou seja, a doença continua diminuindo, eu chego até 6 ciclos para tentar melhor profundidade de resposta e duração da resposta. A doença parou de responder na imagem, né? Assim, acho que também não tem que estender muito o tratamento para preservar o paciente da toxicidade. Vocês acham que isso se justifica? Assim, tem esse tipo de raciocínio ou não seria muito correto fazer a transposição dessa análise que a gente tem hoje muito bem estabelecida de imuno e terapia-alvo para quimioterapia? Quer falar, Rodrigo? Falo, eu acho que tá, eu acho que tem esse racional, é um racional que a gente vê, como o Luiz mesmo falou, em outras situações de imunoterapia. Então a profundidade da resposta normalmente é algo que a gente considera como quase que um surrogate de bons desfechos no futuro. Luizão, eu acho que é realmente um ponto que faz muito sentido, eu concordo com vocês. Acho que o único ponto que a gente tem que lembrar é que isso funciona para ficar entre 4 a 6. Então, a gente já tem dados para bexiga que fazer mais do que 6 ciclos de quimioterapia não é melhor. Então, não adianta nada. Então, acho que para responder a pergunta entre 4 a 6, isso faz muito sentido. E uma outra situação, diante dessa forma que, inclusive, você já faz na sua prática, Luiz, que a gente não tem uma resposta clara também, é, por exemplo, você chegou no 4º ciclo, você já tem resposta completa, para que fazer os outros 2? Então, a gente vai, eventualmente, cair nesse contexto. Mas, talvez a prova de que esse contexto de máxima resposta faça muito sentido é que, como eu mostrei ali na aula, alguns dos pacientes que não tinham resposta completa vão acabar, eventualmente, fazendo resposta completa com a imuno. E talvez esse seja o paciente que a gente mais está trazendo um benefício lá na frente. Porque o que a gente sabe é que, quando a gente faz imunoterapia, a gente está beneficiando 1/3 dos pacientes. Na verdade, a gente está fazendo imuno para um monte de gente que não vai responder. Se a gente pegar a bexiga, funciona mais ou menos dessa forma, como quase todos os outros tumores, né? E quando a gente faz isso nesse contexto de resposta parcial, a gente consegue já pré-selecionar aquele cara que a imuno foi fantástica, né? E a gente começa a gerar uma janela de oportunidade, porque o que mais se comenta nesse contexto de manutenção versus terapia precoce é você estar podendo fazer uma segunda linha para todo mundo, que entre 30% e 40% dos pacientes com tumor urotelial nunca fazem uma segunda linha. Então, a gente está conseguindo fazer uma terapia para, eventualmente, 100% dos nossos doentes que respondem, né? Paulo, eu vou até tocar no outro assunto, assim. Você quer falar, Rodrigão, por favor? Não, era uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Existe algum biomarcador que vocês levariam em consideração antes de começar uma switch maintenance ou mesmo uma segunda linha com imunoterapia? Pergunto, se o paciente, por exemplo, tem um FGFR, vocês pensariam em não oferecer imuno para ele por qualquer motivo?
Ou acha que é cedo ainda para a gente pensar que esses pacientes respondem pior a imuno? Assim, na prática, Rodrigão, eu acho que é bem cedo. Então, assim, principalmente nesse contexto de manutenção, né? A gente, diante do dado do Javelin Bladder, a gente meio que acaba essa dúvida, né? Porque a gente realmente ficava em segunda linha na dúvida, aquele paciente que já fez quimio em primeira linha, progrediu entre a imuno e o inibidor de FGFR quando ele alberga a mutação. Mas agora, nesse contexto, eu acho que a gente não vai ter dado nenhum. E mesmo quando a gente tiver os dados do THOR, que efetivamente vão comparar imuno versus erdafitinib nesse contexto, ainda não vai responder a pergunta no contexto da manutenção. A gente vai ficar mais confortável para quando pegar algum paciente, que eu acredito que vai eventualmente desaparecer esse paciente de imunoterapia em segunda linha, porque quase todo mundo vai para manutenção, só aqueles 15% dos pacientes que progredirem, que a gente vai ficar em dúvida entre erdafitinib ou FGFR, na verdade, infortunato vedotin, muito provavelmente em futuro muito breve. E aí eu acho que nesse contexto de segunda linha, já falando de sequenciamento, depois da manutenção, aí eu acho que biomarcadores vão ser interessantes, Rodrigo, porque a gente já teve subanálise, a gente teve os dados de infortunato vedotin que foram apresentados recentemente na ASCO-GU, que mostraram que a droga é muito, muito, muito ativa. Mas alguns dados apresentados na forma de pôster, como a droga funciona na nectina 4, o que a gente já vê é que aqueles pacientes que hiperexpressam a nectina 4 são os que vão responder. Então, muito provavelmente, a gente vai definir nossa segunda linha baseado no FGFR versus nectina 4, para a gente definir. Inclusive, tiveram estudos que avaliaram o sequenciamento em infortunato vedotin versus erdafitinib nesses pacientes. E parece que quem tem a alteração do FGFR é melhor começar com erda e depois fazer o infortunab na sequência. Rodrigo, eu vou concordar com o Paulo, discordando de uma certa forma de leve, assim, pelo seguinte. A gente tinha essa discussão, né, Paulo, assim, alguns estudos iniciais, de que talvez o paciente com a mutação do FGFR não fosse o melhor respondedor a imuno. Exato. Esses eram dados iniciais. Lembrando, assim, né, o paciente de tumor urotelial alto, né, é o paciente que né, quando você faz aquela análise de luminal e basal, né, é o paciente que tem mais frequentemente, ele é o subtipo luminal, que é um tumor pobremente enriquecido de linfócito T e com uma alta taxa de mutação da FGFR. Então, assim, presumiu-se no começo que talvez esse paciente tivesse uma menor resposta à imunoterapia. Eu concordo com o Paulo que, à luz dos dados de hoje, não tem como a gente fazer essa análise e não dá para a gente estratificar o paciente para melhor ou maior, né, benefício baseado nisso. Mas o que eu discordo, Paulo, é que eu tenho esperança de que esses estudos, então, esse estudo fase 3, que vai, né, comparar erdafitinib com imuno para esses pacientes com mutação e tal, assim, que isso nos enriqueça de dados para poder selecionar isso, né? Tipo assim, eu concordo plenamente com você que não muda a prática nossa hoje em nada, mas eu sinceramente tenho muita esperança de que esses dados sejam muito robustos de qual a melhor terapêutica para determinados perfis de paciente, porque eu acho que isso pode ajudar a gente a selecionar. Eu acho que o grande, né, assim, hoje a grande pergunta que a gente faz na oncologia é como selecionar melhor os pacientes diante de tanta estratégia terapêutica, né? Então, por exemplo, um dos dados dessa análise, por exemplo, os 15% que estão em progressão, se esses pacientes forem FGFR, será que a gente vai fazer imuno ou vai fazer erdafitinib? Acho que a gente vai extrapolar esse dado. Né? Tipo assim, e será que mais na frente, com uma análise de subgrupo mais bem feita do próprio Javelin, alguma coisa assim, a gente não vai poder, talvez, estratificar ali um paciente, né, de que realmente não vai se beneficiar da imunoterapia? Eu tenho esperança que a gente consiga fazer isso, porque se a gente for fazer tudo para todo mundo, eu acho que a oncologia vai acabar ficando inviável, né, muito brevemente. Assim. E não é legal, né? A gente selecionar o paciente para melhor estratégia terapêutica, assim, eu acho que esse é o grande, né, a grande falha que a oncologia tem hoje em dia. Então, assim, tomara que esses dados nos deem, né, substrato para fazer melhores escolhas daqui para frente, né? É igual... Isso, concordo contigo, cara, em tudo que você falou, assim, eu almejo esse mesmo
essa mesma certeza de que a gente vai errar menos, né? Exato. Então, se a gente, até do ponto de vista de custo-efetividade de tratamento, a gente vai passar a realmente beneficiar aquele paciente que vai derivar um benefício claro da imuno. O problema é que, se a gente pega em especial imuno, a gente já tentou fazer isso com vários marcadores, e até hoje, isso para todos os tipos de tumor, não é nem só para urotelial, mas a gente não tem um marcador claro de quem realmente vai responder até hoje. E mesmo aqueles que a gente ainda usava em algumas situações, como o do urotelial, que é o PDL1, que tinha algum sentido, por exemplo, de você fazer PDL1 em primeira linha, você me perguntar hoje, Paulo, você faz? Eu falo, não. Porque a gente acabou de ver no Javelin Bladder que, independente dele ser PDL1 positivo ou negativo, você não vai deixar de ofertar. E, da mesma forma, hoje, mesmo para o paciente platino inelegível, você não vai fazer imunoterapia isolada mais para ninguém. Então, perde-se completamente o sentido, a não ser do ponto de vista acadêmico, você fazer análise de PDL1 no urotelial hoje. Há quem discorde disso, mas o estudo é positivo, e mesmo se a gente pegar aqui e falar que o benefício no PDL1 negativo foi menor, sim, mas primeiro, isso é uma análise de subgrupo e o estudo continua sendo positivo. O benefício foi menor, mas a gente ainda tem 14% de redução do risco de morte. Você vai deixar de dar isso? Não dá. Então, mas eu concordo contigo, Luiz, até do ponto de vista de custo, cara, acho que a gente está caminhando e precisa caminhar para uma pré-seleção muito melhor do que o que a gente faz, né? Igual vocês já fazem muito bem câncer de pulmão. Eu, como não trato, então eu só fico vendo. A impressão que eu tenho Pode falar, Rodrigo, por favor. Mas a impressão que eu tenho da imunoterapia, isso vale para praticamente qualquer tipo de tumor, alguns têm magnitude maior de benefício do que outros, é verdade, mas é que a gente tem uma arma poderosíssima, é um canhão na mão, e uma mira muito ruim. Então a gente acerta pouco, mas quando acerta, vai que vai, sabe? Mas nos falta mira, né? A gente atira em muita gente que não... né? Eu concordo. Uma outra questão polêmica, assim, que eu acho que, às vezes, o que eu tento cobrar de mim mesmo é um pouco de coerência no manejo dos pacientes. Assim, uma vez me perguntaram, eu estava discutindo já, né, eu falei assim, Luiz, você tenta começar o Avelumab assim, muito perto da químio, né, para ver se você consegue aproveitar ali o efeito priming, né, que a quimioterapia pode dar no tumor e tal. Assim, você tem muito estresse para começar, né, o Avelumab já sequenciar com mais rapidez, né? E eu vejo muita gente defender isso, sinceramente já vi algumas vezes nas aulas. E eu pensando comigo assim, caramba, cara, todos os estudos de químio, e o Paulo mostrou bem aí, químio e imuno em bexiga não tem sinergismo, assim, eu tô correndo para quê, né? Tipo assim, o cara, muitas vezes eu já vi isso, o cara apresentar uma aula falando que esses estudos foram negativos, depois ele defender que você tem que fazer o Avelumab perto da químio para aproveitar o efeito priming da químio. Eu falei, poxa, mas a gente acabou de discutir que, né, esse efeito talvez em bexiga não seja tão pronunciado. Até pela gencitabina, inclusive, né? de $1 bilhão, inclusive, literalmente, né? Essa questão do sinergismo químio-imuno, né? Se isso realmente é algo que funciona. Eu vi uma aula, inclusive, do Belmonte sobre o Javelin Bladder, logo depois que ele saiu. Eu falei assim, olha, não tem como a gente descartar, né, que assim, o que a gente esteja fazendo é, no mínimo, uma seleção muito boa dos pacientes que recebem imuno. Né, para os pacientes receberem imuno. É o que o Paulo... Eu acho que o estudo é absolutamente vencedor, é a nova terapia, mas pode ser que o grande ganho é você expor o paciente à imunoterapia no momento que ele está melhor. Assim, eu lembro que quando a imunoterapia começou, eu não sei se o Rodrigo ou você, Paulo, teve experiência, foi assim, melanoma tinha muito isso. Às vezes o paciente não ficava bem, eu fazia 1, 2 ciclos, o paciente morria, assim, cara, não deu tempo de eu ver se essa imunoterapia funcionou ou não. Isso é muito angustiante. Assim, era uma sensação muito ruim. Então, você trazer essa imunoterapia para frente de forma mais precoce, o ganho sobre o paciente estar melhor é indiscutível. Então, assim, eu acho que por isso o estudo é indiscutível, né? Mas eu tenho muitas dúvidas se a gente não está só dando a possibilidade para o paciente de ser tratado mais cedo, e isso está trazendo o benefício maior. Inclusive, tem uma aula da Elizabeth Klimek, logo depois, né, da apresentação do Javelin na ASCO, ela fala assim, olha, talvez o paciente em segunda linha, muito bem acompanhado, de forma muito precoce, você começar a imunoterapia muito, muito cedo, talvez o benefício não seja tão diferente assim.
E ela, inclusive, questiona o paciente com resposta completa se ele teria esse benefício. Eu acho que temos que fazer, inclusive, quem tem resposta completa, quem lida com bexiga sabe que é muito difícil você ter respostas extremamente duradouras, mesmo no paciente que tem resposta completa à quimio. Então, assim, não é como, às vezes, outros tumores, vai ficar 2, 3 anos sem aparecer doença. Então, é um tumor agressivo, de difícil manejo. Então, eu acho que isso é absolutamente vencedor. Mas essa pergunta de $1 bilhão, literalmente, porque a gente tem, né, o custo disso talvez não fique menor, né, é se realmente esse sinergismo quimio-imuno existe. Né? Eu realmente, à medida que o tempo passa, eu tenho minhas sinceras dúvidas de que isso é real. Mas eu acho que o grande ganho é termos que expor esse paciente cedo à imunoterapia. Eu estou lembrando uma aula aqui que foi logo depois da ASCO, eu fiz essa pergunta para vocês, um sim ou não. Assim, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu achei muito interessante. Que a aula saiu, tinham vários países que ainda não tinham avelumab, né, como uma droga disponível. Acho que isso hoje para a gente aqui é uma pergunta que não cabe, mas eu fico curioso com a resposta. Se vocês não tivessem avelumab para fazer na manutenção, se vocês tivessem pembro, isso para vocês dói muito ou pouco? Vocês fariam na manutenção? Dói pouquíssimo. Dói pouquíssimo. Faria você fácil. Você balançou a cabeça, eu tinha que você falar não, Paulão. Assim, não, faria. E não tá a América aqui nos patrocinando também, né? Então a gente pode falar isso, né? O problema do avelumab. Tá Pfizer, viu? Tá Pfizer. Então tá tudo bem. O problema é que é uma droga muito indutora de reação infusional aguda, né? A gente tem alguns dados de quase 20% dos pacientes fazer algum tipo de infusão reacional no momento da aplicação da droga, né? Então isso é uma coisa que me deixa um pouco assustado, né? Então, assim, eu não teria problema se a gente tivesse dados, acho que a gente não pode extrapolar assim também tão né, diretamente, mas eu não teria problema se a gente tivesse dado de fazer pembro, não. Sim. Só um dado, eu até revi, eu te confesso que eu revi isso, acho que semana passada, por causa do protocolo lá da clínica. Esses 20% foram de estudos iniciais, depois eles começaram a fazer os antialérgicos, né, aqueles preparos todos, e caiu para, se não me engano, 10 ou 11%. Acho que estava 17%. Melhora muito quando você faz o pré. Sim. Eu mas confesso já é ruim, que né? Na prática, Rodrigo, eu te falo hoje, eu tenho 5 pacientes tratados com avelumab já e quase todos eles mais do que 10 aplicações. Eu nunca tive, cara, fazendo o antialérgico e o corticoide, absolutamente sem preocupações. Eu tinha medo, te confesso, que era algo que inicialmente eu tinha medo de acontecer, mas vi que na prática é algo muito pouco frequente, viu, Rodrigo? Você pode ir tranquilo, que não vejo esse problema de forma frequente, de forma alguma. A gente fez 2 aqui, também não deu, né? Eu queria só mais uma pergunta de cunho prático para vocês. Assim, a paciente que está começou a fazer agora o Javelin Bladder, ele está indo bem. Né? Vocês gostam de tratar a doença residual visível, sim ou não, né? E como tratar essa doença residual visível? Então, você está com X tempo de tratamento e você faz um exame de imagem, lá tem, sei lá, um nódulo pulmonar, né? E vocês fariam, né, radioestereotaxia desse nódulo, sim ou não? Né? Caso o paciente tenha bexiga presente, vocês pensariam em tratar a bexiga e como? E uma pergunta que eu sempre discuto isso também na minha prática clínica é assim, em quanto tempo eu analiso doença residual? Eu só conheço um dado, talvez o Rodrigo que mexe um pouco com o tumor de pele também, o dado de Cemiplimab, né? Eu acho um dado muito interessante, o tumor de pele. O tempo mediano para a resposta completa foi 11 meses. Então, assim, a gente espera quanto tempo para poder avaliar a doença residual e, eventualmente, tratar essa doença residual. Por exemplo, talvez em tumor de pele, né, seja 1 ano, né, porque a mediana de tempo para a resposta completa, nesse caso, foi 1 ano. Mas na prática de vocês, assim, tratamos doença residual sim ou não? Se for na bexiga, faz algum sentido, sei lá, fazer rádio, operar esse paciente? E em quanto tempo que a gente avalia isso? São 3 perguntas que eu acho super difíceis, você acha que não tem resposta na literatura? De jeito, eu me pergunto isso na prática. Né? Eu já fui rever dados, inclusive, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de tratar a doença residual. Tem até duas, uma é uma revisão sistemática e uma outra análise de casos de 2018, né, porque quem tinha imuno, e esses estudos, assim, inúmeros vieses, principalmente de seleção, né, que são pacientes de ótima performance estática, muito selecionados,
e eles operaram doença metastática, geralmente, com ganho. Eu gosto dessa estratégia, mas assim, acho que, tirando essas revisões sistemáticas aí de casos, acho que a evidência não é a melhor, né? E assim, quando fazer isso e como tratar a bexiga, né? Essa é uma excelente pergunta, né? É uma excelente pergunta, porque assim, eu vou começar então que, digamos assim, seria para mim muito mais fácil decidir quando a gente está fazendo uma quimio ou está fazendo uma terapia-alvo, porque a gente tem um máximo de resposta, depois de um tempo é muito difícil da gente ter respostas posteriores, depois de 4, 6 meses, isso aí, digamos assim, falando de tumores no geral. Agora, na imunoterapia é extremamente complexo, porque quando a gente analisa as curvas de Swimmer's plot, que a gente tem mais experiência com outros tumores até, mas assim, muitos casos eles respondem depois de já ter parado. Então tem um carry-over, assim, o cara daqui a pouco começa a responder, tem uma resposta completa 6 meses depois de ter parado a imunoterapia. Então, assim, é extremamente complexo e eu não sei se tem uma resposta para isso. O que eu pensaria em fazer é, se o paciente tem alguma doença residual que por qualquer motivo esteja dando algum tipo de sintoma nele, eu não teria dúvida em tratar localmente. É uma lesão óssea que, por exemplo, sei lá, eventualmente está doendo ainda, ou sei lá, uma lesão pulmonar que está provocando sangramento, ou, enfim, aí eu não teria dúvida. Agora, todo o resto, eu acho que isso aí sempre é uma questão aberta. Concordo com o Rodrigo, viu, Luiz? Assim, eu confesso que para tumor urotelial, eu não sou uma pessoa que é um grande otimista em tratar doença residual. Eu sou para câncer de próstata. Então, para câncer de próstata, eu gosto muito, ainda mais agora que a gente tem a ferramenta PET-PSMA. Então, eu faço com uma frequência muito grande, inclusive oligorrecorrências. Acho que tem um papel enorme em tratar oligorrecorrência com radioterapia estereotáxica. Então, o SBRT vem nesse contexto para trazer um benefício enorme para a gente. Eu desconheço algum dado que mostre um benefício claro para tumor urotelial. Talvez no Saber Comet seja o único dado que a gente tem para como trial multitumores que é super complicado. É muito complicado para dizer, mas eu confesso que eu não sou otimista para tumor urotelial, até o método como você vai estar avaliando, talvez seja importante. Você vai fazer essa avaliação por PET, você vai definir essa doença residual por tomo, ressonância, é algo super complexo. E no tocante a tratar doença primária, aí eu acho que vale a pena do ponto de vista de tratar doença sintomática. Eu acho que a doença, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, eu acho que toda doença sintomática persistente, ela merece ser tratada, aí independente do sítio metastático. Acho que pulmão seria meio que uma exceção, a não ser que houvesse, por exemplo, hemoptise, alguma coisa que realmente, se tivesse um nódulo único, grande, que tivesse sangrando, eu pensaria em fazer, mas, ademais, em outras situações, penso que não. Agora, acho que tratar osso que dói, tratar bexiga que está sangrando, faz muito sentido com radioterapia. Cirurgia, eu absolutamente não indico, cara, para ninguém, a não ser que, por exemplo, ele esteja completamente obstruído e tenha tido uma resposta muito boa, a quimioterapia, a doença está só lá, talvez em uma situação ultra selecionada, mas de praxe, acredito que não, Luiz. E só para a gente encerrar, nós estamos chegando no finalzinho aqui, só perguntar da experiência prática de vocês. Acho que, segunda linha hoje, nós não temos enfortumab vedotin ainda, né, que eu acho que é realmente algo que vai chegar para mudar muito a prática. A gente fica meio, né, o paciente progredindo, né, acho que talvez o sequenciamento natural ele seja químio, o paciente que não fez o Javelin, né, a gente tende a começar mais com o imuno, né, Paulo Rodrigues, acho que sim, mais do que com o erdafitinib, e se sequenciando o erdafitinib para o paciente que tem a mutação, né? Acho que fora isso, talvez, né, outras linhas subsequentes de químio. Eu não sei se vocês fazem muito teste molecular, a gente tem relatos anedóticos, né, de HER2 positivo, eu não sei se vocês têm algum caso, alguma coisa assim. Às vezes a gente acaba com um paciente ou outro tentando aí um teste molecular, mas eu não consigo achar muita coisa. Se vocês têm preferência por alguma coisa, eu sou um cara que fica orgulhoso de falar que eu nunca usei vinflonina, eu não sei se vocês têm alguma preferência pessoal. Eu não tenho esse orgulho. Eu acho que um ponto que a gente vai ter que discutir no futuro bem próximo, Luiz, é aquilo que a gente acabou de discutir, você falou bem. O Javelin Bladder, ele pré-selecionou os candidatos vencedores. Então, só foi para manutenção quem foi bem. O cara que foi mal, que está nos 15%, que tem uma doença do mal,
Uma doença que progride a químio, um tumor urotelial, é uma doença muito ruim. Assim, é aquele cara que vai morrer ontem, ele vai morrer muito rápido. E aí vai parar uma dúvida muito grande. Será que eu vou tentar imuno para esse cara? Porque muito provavelmente, se você for para imuno, você não vai fazer inibidor de FGFR. E se você pegar os dados que a gente tem do BLC 2001, a gente tem a maior taxa de resposta com erdafitinib. A gente vai ter 40% de taxa de resposta. Então, talvez, para esse paciente que foi mal, talvez se você tentar uma droga-alvo, se ele tiver uma expressão, faça até mais sentido. Mas aí a gente já precisa mudar a nossa prática desde a primeira linha, porque esse cara já tem que estar testado no dia que ele falhar. Depois de 4 ciclos de quimio, ele já tiver progredido, cara, não dá tempo de esperar teste. Então, você já tem que ter testado lá no D1 da quimio. Então, a gente vai ter que se adequar, principalmente para esse paciente que vai mal. Concordo contigo, que aquele cara que progrediu a manutenção, ele vai acabar em químio. Muito provavelmente, se ele for FGFR positivo, vai receber herda se for positivo, né, cara? Mas o difícil é aquele cara que progrediu. Se a gente não tiver com a testagem antes, ele vai receber imuno porque não vai dar nem tempo, provavelmente, de usar herda. Algo a acrescentar, Rodrigo? Mais ou menos. Não, excelente. Excelente resposta, né? Eu acho que... Bom, acho que a gente conseguiu tocar, está chegando a nossa hora, o pessoal deve estar doido para assistir a Olimpíada aí. Eu não sei se tem brasileiro hoje. Eu tinha uma brasileira nadando agora há pouco, eu não sei se ela venceu, que era, acho que da maratona aquática, uma coisa assim. Vamos conferir. Mas eu queria agradecer demais vocês dois, assim, acho que foi, Paulo, brilhante a aula, né, Rodrigão, obrigado pelos comentários, é sempre muito bom. Ela ganhou? Ganhou ouro. Acabei de abrir uma outra aba aqui. Então nós temos multitask, assim. Muito rápido aqui. Que bacana. Esses caras aqui de esporte amador são heróis, né? Eu acho que esses caras são... Né, se comparar isso com o jogador de futebol, acho que não dá nem para o começo, né? É tipo o cara que tá no SUS também, cara, ouvindo isso aqui que o Paulo falou e com o Vinflunina na mão ali. Esse cara é um herói, cara. Boa comparação, meu Deus, boa comparação. Fica o convite para todo mundo estar com a gente amanhã às 7 horas, nós vamos continuar, agradecer demais todo mundo que esteve aí com a gente. Obrigado a vocês dois, boa noite demais. Até amanhã. Eu que agradeço enormemente o convite aí, a oportunidade de estar aprendendo com vocês. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Luiz, é um prazer estar aqui junto ao Health Expert e teremos muitos eventos futuros para poder estar contribuindo mais e mais com a comunidade médica de oncologistas, uros e do Brasil inteiro, de várias outras áreas também. É importante lembrar que a gente não tem só uro, né? Claro que a melhor parte, eu tenho que falar que é a melhor parte, para quem não sabe, ou tem o desprazer de ter que tratar outros tumores. Brincadeiras à parte, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, boa noite e obrigado pela audiência. Boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite a todos, um abraço, tchau, tchau.